Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença. E se você está aqui hoje assistindo esse episódio, é que ele faz sentido para você, então compartilha com um amigo, ativa a notificação e, claro, segue os nossos canais. E hoje vamos falar de um assunto muito importante, especialização precoce. Para você que acompanha o Instagram da Natação Criativa, mais de 357 mil seguidores, recentemente a gente colocou um vídeo sobre especialização precoce. Uma menina de 4 anos fazendo uma competição de 50 metros, e aí mais de 3 milhões de visualizações, mais de 3.600 comentários, 90% apoiando e falando que o meu texto reflexivo era muito mimimi, que a gente não está deixando as crianças nadar, mas hoje trouxe o especialista sobre o assunto e vamos falar sobre especialização precoce, que é quando uma criança se especializa num desporto antes da idade adequada. Pode ter consequências negativas, como os problemas físicos, psicológicos e até sociais. E eu trouxe ele, Maurício de Oliveira, para falar sobre o assunto diretamente de São Caetano. Muito obrigado pela presença, Maurício. E aí, Renato, tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade. Vamos aí bater um papo bem gostoso hoje e buscar falar sobre esse assunto tão interessante. Mas antes de entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. O 19º Encontro de Técnicos de Natação, que vai acontecer lá em Indaiatuba de 21 a 23 de fevereiro. Para você que quer trabalhar na natação de base, alto rendimento, essa é a sua oportunidade. Faça a sua inscrição pelo site da Natação Criativa. Plataforma Educar, que você que está procurando um curso e não sabe onde encontrar, lá mais de 200 cursos, todos com certificados. O aplicativo da SwimTrack, para você ter o seu próprio aplicativo, para você que é personal, gestor, tenha todos os dados do seu cliente, entregue vídeo, avaliações, tudo pelo nosso aplicativo. A gente tem a Fábrica Criativas de Aulas de Natação, que em 2025 está com um novo projeto que a gente vai te auxiliar a criar planos de aula para bebê, infantil, adolescente e adulto. E a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Você que não é voluntário Sobrasa, entre no site sobrasa.org e leve projetos e obtenha dados diretamente ali do site da Sobrasa. Mas vamos deixar de papo, Maurício, e vamos falar o que exatamente significa essa especialização precoce na natação e quais são os principais sinais quando isso está acontecendo. Bom, Renato, o que eu entendo por especialização precoce é que uma criança está realizando atividades que estão acima da sua capacidade física e até com relação à sua aptidão, né? Eu vejo isso com bons olhos, mas ao mesmo tempo eu fico preocupado, né? Por quê? Porque eu sei que isso é uma aptidão da criança, ela possui uma habilidade maior, né, para esse tipo de atividade, para esse tipo de exercício, e muitas vezes o professor acaba sobrecarregando a criança com relação a essa facilidade que ela tem. Então, essa especialização precoce vem muito mais direcionada para as crianças que já possuem habilidade. E esse é um receio que todo professor precisa ter para ele poder trabalhar dentro do tempo correto de idade do aluno e não em cima da sua habilidade específica. O que acontece geralmente é que essa criança ela tem a maturação primeira, ela tem essa maturação precoce. Isso acontece ali por volta dos 5 anos, quando o estímulo cognitivo é bem grande nessa criança, ela está aprendendo a alfabetização. Então a gente tem aquela criança que desenvolve primeiro que as outras, só que não quer dizer que essa criança vai continuar desenvolvendo e as outras vão ficar atrás. Essa criança desenvolve, ela entra no platô e as outras pegam ela lá na frente. E às vezes até na hora da menarca ali, às vezes até passa no estirão do crescimento e essa criança acaba ficando para trás. Então, como essa criança desenvolve primeiro, ela começa a obter resultado, o que ela ganha de prêmio é mais cobrança, mais volume, mais intensidade, mas calma, a gente vai falar sobre isso. Queria que você falasse agora os impactos físicos e emocionais de começar uma especialização precoce muito cedo na natação. Bom, o impacto, na verdade, não está relacionado à criança, mas muitas vezes aos pais, né, e principalmente ao professor, porque o nível de exigência não é a criança que impõe. Esse nível de exigência acima da sua capacidade ou até abusando dessa habilidade que a criança tem, vem muito mais de encontro a uma necessidade ou até a uma vontade dos pais. Então o que acontece? O professor fica animado, né? Fica
super motivado quando vê uma criança com grande habilidade e ele quer estimulá-la cada vez mais. E aí muitas vezes atropela todo o processo de aprendizagem. Uma das coisas que eu sempre questiono e brinco muito com os meus alunos de faculdade, eu faço a eles uma pergunta bem simples. Falo assim, em quantas aulas você é capaz de ensinar um indivíduo a nadar? E aí me vem várias respostas com relação a isso. Né? Tem pessoas que falam assim, 20 aulas. E aí eu fico questionando as pessoas. Mas quantas? Quem consegue com menos? Né? Você acredita que eu já tive aluno que me respondeu que com uma aula consegue ensinar um aluno a nadar? E aí me vem um outro questionamento com relação a isso. O que é ensinar a nadar? O que é nadar? Somente se deslocar no meio líquido, tudo bem, eu consigo fazer. Uma pessoa até em uma aula, em um dia, conseguir fazer isso, desde que ela possua já um pré-requisito, algumas habilidades para isso. Mas aí, o outro questionamento é, a que preço isso ocorre? Né? Ou seja, de que maneira ela faz isso? Ela faz isso de uma maneira saudável? Ela faz isso de uma maneira tranquila, natural? Não, ela vai fazer isso de uma maneira desesperada. Né? Então, assim, ela conseguiu atravessar a piscina nadando. Quer dizer, nadando ou sobrevivendo? Né? Ou simplesmente para não conseguir morrer afogada. Então, sobre esse aspecto, aí muda-se a pergunta. Então, com quantas aulas você consegue ensinar uma pessoa a nadar bem? E aí entra toda a questão do processo pedagógico dentro da faixa ideal para você desenvolver todo esse processo. Você falou de tempo, a gente tem alguns estudos que mostram quanto tempo demora para uma criança que entra na natação até o último estágio. Vamos pensar lá numa medalha olímpica do Bruno Frato, César Cielo, entre outros. Isso demora de 15 a 18 anos. Então, por que a pressa? Por que a gente quer ensinar crawl, costas, peito e borboleta? Chegar essa criança de 5, 6 anos já nadando todos os nados. O que você vai fazer nos próximos 10, 12 anos? Ela vai continuar repetindo a mesma coisa? Será que vai ser motivante para essa criança? Mas você falou muito aí dos pais, treinadores. Como a gente pode encontrar esse equilíbrio entre incentivar o desempenho, que às vezes essa criança, como a gente falou aqui, ela está se destacando, e ao mesmo tempo respeitar o desenvolvimento natural dessa criança? Eu acho que, a princípio, a gente precisa enxergar quais são as facilidades e as dificuldades da criança. Esse é o primeiro ponto. É você conseguir perceber o que a criança tem de facilidade e o que ela pode evoluir. E aí trabalhar principalmente em cima dessa individualidade. A individualidade acho que é o ponto-chave para a natação. Você não deve generalizar. A aula normalmente ela é genérica. Você dá uma aula, um exercício para todos os alunos. Se você tem 5, 10 alunos, você passa o mesmo exercício. Mas a maneira como você induz o aluno, a maneira como você trata o aluno, a maneira como você questiona, pede para ele corrigir, realizar tal movimento, isso pode ser individualizado. E muitas vezes o professor não se dá conta disso, dessa necessidade de individualizar o nível de percepção do aluno, o nível de habilidade que ele possui. Um outro ponto que eu sempre levanto com relação a isso é como que a gente pode consolidar o exercício. Uma vez que eu explico para você que a melhor respiração é a bilateral, ok? E você tem dificuldade com relação a isso, quanto tempo vai levar para consolidar esse tipo de respiração? Quanto tempo eu preciso? Eu vou dar o meu exemplo com relação a isso. Eu aprendi a nadar respirando pelo lado direito, porque é o lado que eu tenho como dominante, tenho mais facilidade. Com o passar do tempo, eu entendi que eu precisava respirar bilateral, que isso melhorava a minha mecânica de nado. E aí, eu forcei respirar mais pelo lado esquerdo. Hoje, se eu não me pegar prestando atenção, eu respiro muito mais facilmente pelo lado esquerdo do que pelo lado direito. Então, é um processo longo, é um processo que vai exigir do aluno, da mesma forma que vai exigir do professor, conhecimento com relação a isso. E aí a gente vai para a parte que a gente tem que ter um cuidado, que são as lesões. Quando a gente se especializa precocemente, e às vezes até aumenta esse volume, aumenta essa intensidade, e esse corpo não está preparado para esse volume, para essa intensidade, não só a parte motora, mas também a parte emocional, a parte afetiva. Quais são os riscos de lesões associadas a essa especialização precoce na natação e como preveni-las? O principal responsável é o professor, não tem como negar isso. Você tem um aluno com facilidade, ele vai terminar o exercício antes dos demais alunos. E aí o que você faz? Você aumenta a carga dele, você aumenta o número de voltas que ele faz na piscina, você aumenta a metragem que ele faz. E se você continuar nesse processo, ele sempre vai estar fazendo mais do que os outros, apesar de ter a mesma faixa etária. Então precisamos tomar cuidado para não deixar que isso se torne uma arma na nossa mão.
né? A distância, ela é boa até o momento em que o aluno faz aquilo corretamente. A partir do momento que ele começa a ter dificuldade com relação à distância, opa, para, descansa, espera um pouquinho mais para realizar o exercício. Então, essa dosagem entre volume e intensidade, o professor precisa ficar muito atento aos sinais que o aluno traz. E quais são esses sinais? A respiração e a perda de técnica. A maneira como ele está respirando, se ele está ofegante demais e a maneira como ele está nadando. Se muda demais a maneira como ele está nadando, né? Ou seja, se o nado se torna mais precário, né? Com mais dificuldade, opa, para. Não deixe ele continuar nadando de maneira errada. Esse é o principal ponto. E aí, a gente teve 90% ali dos comentários na publicação que eu fiz falando que é benéfico, que quanto mais cedo a gente começa, mais chance essa criança tem de ganhar uma medalha olímpica, que a gente tem que sim, se a criança está mostrando esse talento, a gente tem que exigir dessa criança, estimular. Tem algum benefício a gente começar essa especialização precoce? Porque tem algumas pessoas que defendem isso, ou é melhor aquela abordagem que a gente começa a diversificar o esporte e dar mais acervo motor para essa criança? Desculpa, Renato, não tem nenhuma vantagem nisso. A minha visão é completamente diferente disso. Tá? Eu fui treinador e sou treinador ainda, trabalho com crianças até hoje, né? Mas fui treinador durante muitos anos da categoria Mirim e Petit. São crianças de 7 até os 12 anos. E eu vi muitas crianças com habilidade. Né? E eu sempre busquei desenvolver nessas crianças mais habilidade ainda do que aquilo que elas já possuíam. Então, é muito comum, por exemplo, a criança ter mais facilidade em um nado. Eu vou pegar o exemplo de uma ex-atleta minha, né? O nome dela era Bia, e ela nadava muito bem costas. Então, ela ia muito bem nesse estilo. Então, o que acontecia? Quando ela ia competir nos festivais, nos eventos tranquilos, ela nadava super bem nesse nado. E aí os pais ficavam me questionando por que eu insistia em colocar ela para nadar outros estilos se ela era costista. Então, veja bem, como é que uma criança de 10 anos já pode ser taxada de costista, ou seja, um indivíduo que é especialista no nado costas. Aí, o que eu respondia para esses pais? Olha, sua filha não é costista, ela é nadadora. E ela nada todos os estilos. E a natação é feita de muitos nados. E eu vou desenvolver todos os nados dela. Bom, enfim, eu queria muito que a menina nadasse medley, até para poder desenvolver mais os outros nados, né? E aí, a mãe dela tirou ela da equipe. Levou ela para outro lugar. Levou ela para outra equipe em função disso, porque eu insistia demais com esse assunto. Passados anos, né? Hoje, ela com 19 anos, a principal prova dela é 400 medley. Daí a minha felicidade. Né? Então eu não estava errado. Eu tinha razão que essa menina precisava ser trabalhada mais em todos os estilos. E tem alguns estudos que aí mostram desses benefícios que você disse que não existem, ou mesmo desses males aí dessa especialização precoce, e o que esses estudos falam desse desempenho a longo prazo, o que a gente deve estimular, qual que é o treinamento correto? Os estudos que a gente tem acompanhado são os estudos cronológicos, né? E fazem exatamente o inverso. Pegam os nadadores olímpicos, os nadadores de melhor resultado e vão avaliar como é que foi feita toda a parte de iniciação, quando eles começaram a competir, qual foi aquilo que despertou esses indivíduos para a natação. E aí o que a gente tem percebido é o seguinte, eles não eram tão diferentes assim dos outros quando eram mais novos. Eles não se destacavam tanto assim quando eram mais novos. Né? A grande maioria dos atletas não partiu por esse princípio. Então, se você fizer essa análise cronológica, né, que é o ideal, né? Então, assim, como é que eu vou descobrir um novo talento? Eu tenho que, a princípio, saber assim, quem são os talentos. E os talentos precoces é muito difícil de você conseguir identificar. Muito difícil por quê? Porque se perde durante o processo. Mas se perde. O nosso país é especialista em criar grandes nadadores das categorias infantis. Né? Temos excepcionais crianças, mas nenhuma delas dá sequência para chegar até o final do processo. Então, onde está o erro? Praticamente, na minha percepção, o erro principal é dos professores e treinadores e, sequencialmente, está com relação aos pais, ao nível de exigência que se coloca diante dessas crianças. Tem que ganhar, tem que ser bom, tem que ser o primeiro. Né? Então, esse nível de cobrança não traz bons prospectos para o futuro. Né? Eu gosto muito do seguinte princípio, você precisa evoluir. Então, se você está melhorando, ok. E a melhora é uma comparação do indivíduo para com ele mesmo e não para com os outros. Né? Porém, os pais só conseguem enxergar o quê? A comparação do meu filho com os outros. Eu vou na competição, eu fico olhando para o meu filho para saber se ele vai ganhar. Se ele não ganhar, ele não conseguiu
atingiu o objetivo principal. Aí a criança sai feliz da água porque ela evoluiu, porque o professor trabalhou com ela a evolução. Ela sai feliz, contente, porque melhorou 1, 2 segundos e vem toda feliz, né, pro professor. E o professor também fica feliz porque percebeu essa evolução. Mas na hora que chega no pai e na mãe, ele fala assim, ué, por que você não ganhou? E aí é onde joga-se um balde de água fria e acaba com todo o processo. Você falou dessa pressão de resultado em competições. Isso pode influenciar muito a decisão dessa especialização precoce. Essa pressão, ela pode se dar, às vezes, para o pai, que tem ali um outro pai, que o filho vai bem e ele quer que esse seu filho vai bem nessa competição, ou o pai é um ex-atleta e quer que essa criança tenha resultado mesmo antes dela estar preparada para isso, ou até mesmo os treinadores, essa pressão dentro de clubes, academias, porque se ele não der resultado, ele acaba saindo. A gente vê muito aí nas primeiras categorias, como você disse, mirim, petis, onde é formação, e às vezes um técnico não obtém resultados naquela categoria e ele é mandado embora, ou ele sofre aquela pressão. Então, como a gente tem todo esse contexto e como a gente consegue equilibrar esse contexto, se você também enxerga que são esses os principais problemas dessa pressão por resultado? Eu trabalho num clube que tem uma base muito grande. Né? E trabalho com prefeitura, que é mais complicado ainda porque é uma natação gratuita. Então você tem como e por que a gente deve ter uma base muito grande na natação? Porque nós não sabemos quem são os talentos. E aí, quando você tem uma base muito grande, você tem maior chance de encontrar esses talentos. Os talentos não aparecem nas categorias inferiores, eles aparecem nas categorias médias, ou seja, do infantil para cima. Né? Então, você precisa oportunizar que esse indivíduo chegue e passe pela categoria infantil. Senão, né, 13, 14 anos. Senão você não vai conseguir identificar esses indivíduos. A partir desse momento, não adianta você só trabalhar a criança. Você precisa também educar os pais. Os pais são um ponto-chave e muito importante. Eles não entendem de natação. Eles não sabem exatamente qual é o ponto que a criança está. O que você está fazendo. Qual é o processo. Os pais não conhecem isso. Né? A não ser que seja um pai que tenha sido ex-nadador. E aí, muitas vezes, também isso não é muito produtivo. Porque pelo fato dele ser ex-nadador, ele cria uma expectativa muito grande sobre a criança. Né? Por quê? Porque ele teve facilidade, ele já passou por um processo, ele teve mais sucesso ou não. Então, ele cria uma expectativa maior sobre a criança. Então, precisa tomar muito cuidado com pais que não conhecem nada e com pais que acham que conhecem tudo. Né? Por quê? Porque a minha vida esportiva como pai é diferente da vida esportiva do meu filho. É outro indivíduo, tem outras necessidades. Então, precisamos tomar muito cuidado com esse processo. O que eu imagino como sendo o ideal é você fazer o trabalho com o aluno, com o atleta, juntamente com os pais. E os pais entendendo o processo, eles vão apoiar o trabalho. E aí não é o resultado que vai ser o principal ponto de importância, e sim o processo. E o processo precisa ser mais valorizado. No nosso país, infelizmente, o processo não é muito valorizado, mas as pessoas precisam enxergar o processo. Eu lembro de uma aluna adulta já, chegou para mim e ela era oriental, que isso me chama muito a atenção. Né? Ela chegou para mim um dia numa aula, que eu estava dando aula para os adultos, ela entrou na piscina, eu não a conhecia. Você é o professor? Sou. Como é o nome? Marina, não sei o que tal. Marina, e aí, tudo bem? Vamos começar agora. Você sabe nadar? Não sei nadar. Aí ela olhou o pessoal na piscina, apontou para um aluno e perguntou para mim o seguinte: quanto tempo eu vou levar para nadar igual aquele aluno X? E era um aluno que eu já conhecia, já estava comigo há muitos anos e nadava quase 1.500 metros numa aula de 45 minutos. Quando ela falou isso, a maioria dos professores responderia o quê? Depende de você, depende da sua frequência e tal. Eu olhei para ela e falei assim: 1 ano você vai levar para nadar assim. Aí ela me respondeu assim: nossa, tudo isso? Aí eu falei assim: espera um pouquinho. Parei o aluno que estava nadando e falei assim: há quanto tempo você nada? Ele falou: há 15 anos. Aí eu falei para ela assim: 1 ano então é bem rápido para você, não é? Se ele demorou 15 anos para nadar dessa maneira, eu vou te ensinar a chegar nesse propósito com 1 ano. O que você acha? Aí ela fez assim, né, com a cabeça, falou assim: ah, entendi, que isso é um processo. Sim. Ok. E aí fomos dando aula para essa aluna. Passado um ano, e eu guardei isso para mim, passado 1 ano, o dia que ela chegou, fez 1 ano de aula comigo, eu cheguei para ela ao final da aula e falei assim: hoje você bateu um recorde. Ela falou assim: recorde? Recorde do quê? Você nadou 1.500 metros. No primeiro dia de aula seu, quando você chegou aqui, você me perguntou o que precisava para nadar igual aquele aluno. Hoje, após 1 ano, você nada tão bem quanto aquele aluno que você me perguntou.
e você faz os mesmos 1.500 metros que ele faz. Só que ele levou 15 anos para fazer isso. E você fez em 1 ano. Parabéns. Ela tinha completamente esquecido essa história, mas eu jamais esqueci. E depois de 1 ano, eu mostrei para ela que ela tinha condição de fazer. E como você vê também esse lado dessa pressão de diretores, de secretários de esporte, que às vezes de clubes, prefeituras, sobre esses resultados em todas as categorias e às vezes até nessas categorias iniciais? Maléfico, né? Óbvio que é extremamente maléfico. É de gente que não conhece o processo, é de gente que não entende que você só vai conseguir bons resultados se você fomentar o esporte e conseguir efetivamente fazer com que o indivíduo receba os estímulos corretos dentro da faixa etária e dentro do processo que ele se encontra. Né? Então, eu adoro partir do princípio que o maior estímulo é a evolução. Tá? Tem 50 nadadores numa prova, Renato, quantos vencem? 1 vence. Então, como você convence os outros 49 de que eles têm condição de continuar e podem um dia vir a ser campeão? Somente um nadador é campeão. Se a gente pensar dessa maneira, não preciso de 49, só preciso de 1. Então, se eu tenho 50 nadadores na prova, o que os outros 49 estão fazendo? Como eles se mantêm motivados? Para que você consiga manter todos motivados, você precisa trabalhar com evolução, com a melhora individual. Eu posso melhorar, você pode melhorar. Você pode ganhar de mim, mas eu posso ficar satisfeito só pelo fato de eu ter evoluído. E isso é uma sensação muito poderosa do ponto de vista quando você trabalha a motivação desse aluno. Né? Fazê-lo se sentir satisfeito pela sua evolução, pela sua capacidade, por aquilo que ele conseguiu progredir e evoluir. Porque isso só depende de mim, não depende do outro. Né? O que depende do outro é muito mais difícil de eu conseguir. Então, é ruim comemorar, né, quando o outro atleta é desclassificado, porque aí eu ganhei a prova porque ele foi desclassificado. Eu não ganhei a prova pelo meu mérito. Então, vamos pensar nisso, vamos pensar principalmente em melhorar a nossa conexão com a evolução e tornar as pessoas muito mais abertas ao campo da evolução. A gente falou muito aqui sobre essa parte motora, sobre as lesões que essa criança pode ter, mas e na parte emocional? Quando a gente começa uma especialização precoce, quais são os males aí dessa pressão, que às vezes a criança não está preparado para essa pressão de ter que ganhar, de ter que treinar todo dia, ir até o extremo? Como você vê essa parte mais cognitiva aí nessa criança? Eu acho que a parte emocional, ela pode ser trabalhada da seguinte maneira. Desde que eu consiga estimular cada vez mais. Já que ela tem habilidade, vou estimular a ter mais habilidade ainda. Entendeu? Ganhar habilidade não faz mal para ninguém. O problema é você pegar a habilidade que esse indivíduo tem muito cedo, muito precocemente, e aí exigir dele cargas de treinamento, ou seja, volume e intensidade, né, que vão forçar ele demais. Então, para que fazer isso? Já que você tem essa condição de habilidade que está acima dos níveis normais, vamos dizer assim, né? Continua evoluindo com relação a esse ponto, ok? Então, eu acho muito salutar você trabalhar com outros nados, muito salutar você trabalhar com mais possibilidades, você inventar novos tipos de competição, você inventar novas maneiras de você criar a possibilidade de desenvolver a área motora. E aí, quando você faz isso, a parte cognitiva vai junto. Né? A parte psicológica, ela fica estimulada com relação a isso. O grande estímulo da criança, o que é? Quem consegue fazer tal coisa, põe o dedo aqui. Todo mundo vai vir tentar colocar o dedo aqui, certo? Se eu falar assim, eu duvido vocês fazerem o exercício X, todo mundo vai querer te mostrar que é capaz de fazer. Então, esse é um estímulo muito interessante. Gerar expectativa na aula, gerar esse tipo de desafio na aula, vai trazer com que a criança evolua e que ela continua motivada. A motivação depende muito disso. Depende desse pé do professor. Né? Ele precisa saber estimular, dosar essa questão do estímulo, né? E criar expectativa para a próxima aula. Isso é fundamental. Se ele fizer isso, a criança não falta a aula. Ela vem, ela dá sequência, ela tem frequência. Isso é muito bacana. Eu trabalhei durante muitos anos com adulto, dando aula às 6 da manhã. E aí eu pergunto para as pessoas, o que faz um indivíduo acordar às 5 horas da manhã para cair na piscina às 6? Né? A necessidade. A necessidade faz isso. Né? E aí eu sempre perguntava para meus alunos, o que você veio fazer aqui hoje?
Ah, vim nadar, tal. Eu falei assim, qual é a sua expectativa? Então, a minha expectativa é porque todo dia você dá um exercício diferente. E aí eu fico pensando assim, mas como ele consegue todo dia dar um exercício diferente? Então eu tenho que ir à aula para saber qual é o exercício diferente que ele vai dar hoje. E uma vez eu fui indagado por um aluno com relação a isso. Ele falou assim, por que todo dia você muda o exercício? Aí eu falei para ele assim, porque se eu fizer todo dia a mesma coisa, você vai levantar às 6 horas da manhã para vir fazer aula? Se você já sabe o que vai fazer, vai chegar uma hora que você não vai ter mais paciência para vir aqui. Então você só vem todo dia porque eu crio em você uma expectativa. Qual vai ser o exercício diferente de hoje? E aí você vem para a aula. Aí ele olhou e falou assim, poxa, mas você é safo, hein? Caramba, como é que você descobriu isso? Eu falei, eu descobri isso porque eu tenho muitos anos de natação. Né? E eu penso que seria para mim estar levantando nesse horário e estar vindo nadar. Eu precisaria ter um estímulo desse. E você falou um pouco aí de jogos, de mudança de estímulo, de brincadeira, de desafiar os alunos. E a gente vê muito isso nas primeiras fases da natação, no aprendizado, naquele formativo. E quando a gente entra na fase de treinamento, a gente começa a perder isso. Você acha que é possível a gente conciliar os jogos, brincadeiras, desafios com essa parte mais técnica e mais de resultados? Não é possível, é imprescindível fazer isso. Porque senão onde vai parar a motivação do indivíduo? Aonde vai parar? Né? Eu brinco muito com as crianças com relação a algumas coisas que são mais difíceis, né? Vou dar um exemplo. A gente está falando sobre essa precocidade. Aí eu vou te devolver uma pergunta agora, Renato. O que você acha de uma criança de 12 anos nadar 200 borboleta? É um volume grande e você pode fracionar esse Ok, borboleta. perfeito. Eu acho um baita desafio isso. Para quem? Para quem tem habilidade para isso. Não são todas as crianças que vão ter. Correto? Então, o que eu faço? Se eu vejo que a criança tem habilidade, eu vou dar um estímulo a ela. Eu vou tentar fazer isso. A questão é quantas vezes eu vou fazer isso. Não há prejuízo nenhum na criança nadar 200 borboletas se ela tem habilidade para isso, se ela tem facilidade para isso, uma vez. Como forma de estímulo. Porém, se eu ficar repetindo isso, repetindo isso, caramba, aí sim eu vou estar criando um problema com relação à parte física, com relação à parte emocional dela. Então, preciso tomar esse cuidado. Uma coisa que aconteceu comigo há 1 ano atrás. Tá? Eu estimulo as crianças a esse desafio dos 200 borboleta. Eu estimulo. Mas primeiro ela precisa nadar 25, bem borboleta. Depois ela precisa nadar 50. Depois ela precisa nadar 75, 100 e por aí vai. Até uma hora que ela vai chegar nos 200. Porque se ela não consegue nadar 50, como eu posso querer que ela faça 200? Não dá. Então isso é um processo de engramas, né? Você vai construindo um degrau por vez e ela é capaz de fazer isso. Aí o dia que ela consegue fazer, eu faço uma festa. Né? E para minha surpresa, no ano passado, 5 crianças conseguiram nadar 200 borboletas sem parar. Esse é o desafio. Tentar nadar sem parar. Né? E o desafio é feito assim, quem quer tentar fazer isso? Né? Não é vamos fazer e você consegue, tem que fazer. Não pode ser assim. Né? Então, a maneira como você coloca, a maneira como você predispõe ao exercício, tem muito a ver com isso. Né? Então, esse desafio é quem quer tentar. E aí, para minha surpresa, 5 crianças conseguiram fazer isso. E eu fiquei muito surpreso, porque até então, dentro de uma turma de 15, 20 crianças anuais, somente 1 ou 2 faziam isso. E aí eu fiquei muito surpreso. Mas não é por isso que ela ia competir nessa distância. Não é por isso que elas seriam especialistas em nado de borboleta. Simplesmente aquilo foi um estímulo de um dia, de uma aula para criar uma motivação maior. Só isso. E eu estou citando esse exemplo porque muitas pessoas criticam isso. Né? Então, ao enxergar aquela menina do vídeo nadando daquela maneira, a pergunta que a gente se faz, isso foi um estímulo único, ok? Ou aquilo vem todo dia de estímulo? Então, essa que é a grande pergunta que precisa ficar. O que está por trás disso? Se aquele estímulo foi um estímulo aleatório, ok, está perfeito, tudo bem. Não vejo problema nisso. A questão é se isso é feito corriqueiramente dentro de um estímulo muito, muito acima do que é necessário. A gente, pelo menos vendo o vídeo, né, o que a gente consegue constatar, para ter aquela performance, aquela qualidade, ela tem um volume de treino muito alto. Né? Uma criança de 4 anos conseguir nadar 50 metros, mantendo aquela técnica, é sinal que o volume dela é diário. E a gente falou tanto de idade aqui, mas tem uma idade ideal para a gente começar a focar no alto desempenho? E por quê? Ou cada indivíduo a gente tem que olhar individualmente? Eu acho que o esporte já dá essa mensuração para nós, né? Qual é a idade inicial para você disputar um campeonato brasileiro? 13 anos. Então, se a idade
para você disputar um campeonato nacional de categoria, já é de 13 anos, para que eu vou estimular a criança tão mais cedo a isso? Tão mais cedo a competir. Esse é um outro ponto bastante conturbado, né? Quantas competições seriam interessantes a criança participar? Né? Tem muita gente que preconiza, quanto mais eventos participar, melhor. Tem gente que diz, não, a competição é muito estressante, então precisa participar menos de eventos. Né? O que eu acredito muito? Eu acredito em 3 eventos num semestre, normalmente, para uma criança. Para uma criança na faixa etária de 8 a 10 anos. 3 eventos num semestre. Por quê? Porque ela, primeiro, precisa ser treinada, precisa ser preparada para participar do evento. E outra, a melhor coisa que pode acontecer a ela é ir ao evento e sentir evolução, sentir progressividade. É a melhor coisa que pode acontecer a ela. E isso vai deixá-la motivada. Porque se ela for lá e piorar o tempo, piorar as suas marcas e tudo mais, isso vai ser ruim. Então, se eu tenho muitos eventos sequenciais, a chance disso acontecer é menor. Se eu dou um tempo maior para ela se preparar, a chance disso acontecer é maior, facilita. Então, eu gosto muito de 3 eventos no semestre para as crianças mais jovens. Um evento próximo de 1 mês e meio, depois 2 meses depois e 2 meses depois. Eu acho que isso está perfeito. Aí você competir várias vezes sequencialmente, acho que força demais a criança. Né? Se coloque no lugar de uma criança. Suba no bloco de partida, né? Pense nessa imagem. Né? Uma criança sobe no bloco de partida para ser colocada à prova, ok? E aí tem uma arquibancada com 300 pessoas olhando para ela. Simples de fazer isso, né? Muito simples. Faz o contrário. Pega um adulto que nunca competiu e coloca ele sob a mesma situação para ver o que acontece. Ele vai tremer dos pés à cabeça. Ele vai ter muita dificuldade. É óbvio. Se isso é tão difícil para um adulto, por que não vai ser para uma criança? Então, colocar ela sobre esse nível de pressão precisa ser feito com muito cuidado. Daí a importância dos festivais, dos eventos mais amenos, né, onde as crianças são premiadas, tem um grau de divertimento que está envolvido com o evento, tem o revezamento que pode ser feito, tem várias formas que você pode criar um evento mais atrativo. Eu acho que isso é muito mais salutar do que compete, resultado. Então, a gente vê que o esporte ele traz muitos valores, muitas coisas benéficas, né? Então, a disciplina, perseverança, autocontrole, respeitar o próximo, mas ao mesmo tempo ele também pode ter efeitos negativos, que nem, né, na primeira fase ali, como eu comentei, que essa criança maturou primeiro, ela teve essa maturação primeiro, ela começa a ganhar todas as competições. E ganhar é gostoso, gostar é prazeroso, mas quem ensina essa criança depois a perder? Porque ela pode chegar aí nessa fase de estirão de crescimento, ou dessa menarca, e aí as outras crianças começam a ganhar altura, começam a ganhar força, começam a ganhar coordenação, e essa criança não. E as outras crianças passam ela, e aí ela começa a perder. Será que ela vai... Aí deu esse desenvolvimento, às vezes, de crescimento, de força, um pouco mais tardia nela. Será que ela vai continuar nesse esporte na hora que ela começar a perder? A gente vê muita gente que ganha muito lá embaixo, nas categorias, e quando ele cresce, ele começa a perder. E aí ele não aguenta esse perder porque nunca ninguém treinou ele. Eu acho que você já deve ter passado por experiência aí, tanto anos de experiência, né, Maurício? Bastante. É o que mais acontece. Né? E aí, como manter essa criança motivada? Como fazer ela entender isso? Né? O que eu gosto muito de preconizar junto às crianças é assim: o ganhar é hoje, o ganhar não é amanhã e não é antes. Desculpa. Então, assim, como que eu posso lidar com essa questão do vencer e do perder? Primeiro, eu preciso estimular isso todos os dias. Todos os dias. Se você tem dentro da raia de treinamento, uma ordem onde as crianças nadam sempre na mesma ordem, é imprescindível que os melhores vão nadar sempre primeiro, vão sair sempre primeiro. Aí eu te pergunto como professor, você já inverteu essa ordem algumas vezes para que o primeiro nade por último? Você já pediu para esse primeiro nadador que tem mais facilidade ensinar alguma coisa para o nadador mais jovem, aquele que tem mais dificuldade? Você já fez o inverso? Você já pediu para aquele nadador que tem bastante dificuldade olhar uma criança com mais facilidade para ele entender algum gesto, entender alguma coisa que você está tentando explicar de modo muito mais superficial? Né? Então, criar todo esse entrosamento dentro de um grupo, fazer com que as crianças entendam o processo de equipe é fundamental. Por quê? Trabalhar em equipe é muito gostoso. O esporte, natação, ele é individual. Porém, é muito ruim treinar individualmente. O gostoso é treinar coletivamente. E aí, esse treinar coletivamente traz uma alegria muito grande. E eu vejo muito nas competições alguma coisa muito interessante. A criança vai bem, todo mundo vai lá cumprimentar ela. E aí, quando ela não vai bem, quando ela sai frustrada, o
que acontece? Se as pessoas deixam ela frustrada sozinha, é algo a se pensar. Se todo mundo vai consolar essa criança, vai lá preocupado com ela, vai tentar, né, criar uma motivação a ela, mostrar para ela um outro lado da competição, ela se sente acolhida. Então, isso é muito salutar pensar dessa maneira, né? Então, a gente precisa estimular as crianças a esse espírito coletivo, a eles entenderem a necessidade do outro e um ajudar ao outro nesse sentido. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo uma criança sair descontente da prova dela, porque ela não conseguia atingir aquilo que ela esperava, da expectativa que ela tinha, mas ao mesmo tempo eu percebo que todo mundo vai lá acolhê-la, né? Vai dar a ela aquele significado, não, calma, foi dessa vez, mas da próxima você vai conseguir, vamos continuar treinando, você não vai nadar mais provas, a outra prova você pode ir melhor. Então você vê o quanto é importante esse acolhimento. Esse acolhimento é fundamental dentro do nosso esporte. Ele precisa acontecer não só pelo professor, não só pelas outras crianças que estão dentro do processo, mas pelos pais também. Os pais precisam enxergar esse processo e precisam ajudar nesse processo. Maurício, queria agradecer muito a sua presença. Já te fazer um convite para uma próxima entrevista. Você falou aí como a gente motivar os 49, os 59 depois, só um ganha. Como motivar essas crianças que têm mais dificuldade. Como o professor fazer esse aluno retornar no dia seguinte. Então, a gente falou muito de motivação aqui. Eu queria fazer um podcast só sobre isso. E queria que você deixasse as suas redes sociais para quem quiser conhecer mais sobre o Maurício, sobre os seus conteúdos. Falar um pouco da sua faculdade. Qual é a faculdade para quem quer se especializar com você ou quem quer nadar ali em São Caetano, como é que faz? É a hora do jabá agora. Tá bom, Renato, agradeço. Bom, primeiro agradecer a oportunidade, é muito bom estar aqui com o pessoal da Natação Criativa, né? Eu gosto muito do trabalho de vocês, acompanho já há um bom tempo, então eu vejo que existe toda uma força, né, que vocês conseguiram conquistar com relação à natação. Isso é importante, isso ajuda muito as pessoas a entender o processo, a serem questionadas, a quererem trabalhar cada vez mais, né? Hoje, eu sou professor universitário, trabalho na Universidade de Anhanguera, em Santo André, dou aulas de natação, de desenvolvimento humano, desenvolvimento e crescimento humano, aula de introdução à educação física. Então eu pego o pessoal logo no começo do curso para tentar ajudá-los nesse sentido aí, né? A entender um pouco mais dessa abrangência que é o curso de educação física, né? Também trabalho em São Caetano do Sul com as equipes de base, né? Esse é um outro ponto que eu gosto muito, sempre tive uma identidade muito grande com isso. A natação em São Caetano do Sul é gratuita, para quem quiser procurar, basta ir até a Secretaria de Esportes ou buscar os contatos nas redes sociais da Secretaria de Esportes e aí você vai ter acesso a isso, ela é gratuita, né? E fica aí o meu convite às pessoas que queiram efetivamente acompanhar meu trabalho através das redes sociais, o meu Instagram, @tiomal. É esse aí. Tá bom? Então, muito obrigado, Maurício. Aguardando você para a próxima entrevista. Agradecer os nossos parceiros. O Encontro de Técnicos. Te encontro lá no dia 21 a 23 de fevereiro em Indaiatuba. Plataforma Educar, o aplicativo da Swimtrack, a Fábrica Criativas de Aula de Natação e a Sobrasa. Muito obrigado a todos. Se essa entrevista fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa saber. Ative a notificação para receber as próximas entrevistas. E, claro, deixe seus comentários aqui embaixo. Muito obrigado e até a próxima entrevista.